Olá, eu sou o professor Denis Duarte e você está na série A Bíblia Foi Escrita para Você. O intuito dessa nossa série é estudarmos a Palavra de Deus neste mês de setembro, que é, na Igreja do Brasil, dedicado especialmente à Sagrada Escritura. E, como todo ano, a Igreja Católica no Brasil nos convida, no mês de setembro, a estudarmos um livro específico da Sagrada Escritura. Nós queremos estudar com você nessa série o livro do profeta Ezequiel. Mas não só estudarmos na perspectiva da meditação, da oração, rezarmos com a palavra de Deus. Essa fonte inesgotável de riqueza que é a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Vamos então fazer o nosso estudo bíblico mais claro, sempre pedindo a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo que iluminou os escritores sagrados quando redigiam os textos bíblicos, que esse mesmo Espírito também ilumine a nós, agora que vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vinde, ó luz de Deus. Vinde, ó força de Deus. Vinde, ó amor de Deus. Ensinai-nos o caminho do Senhor através do estudo de sua palavra. Sim, que nós, ao lermos a Sagrada Escritura, que se abra diante de nós qual é o caminho do Senhor para a nossa vida. É isso que te pedimos, Espírito Santo. Iluminai o nosso estudo, iluminai o nosso caminho, iluminai a nossa vida. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pega aí comigo, então, o livro do profeta Ezequiel, logo no seu primeiro capítulo, no seu primeiro versículo. Nós vamos estudar e meditar os 3 primeiros versículos do livro de Ezequiel, tá? Que aqui tem informações importantes para a gente poder extrair aqui desse livro, desse importante profeta que é Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No 30º ano, no dia 5 do 4º mês, encontrava-me eu entre os exilados, junto ao rio Cobar, quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. No dia 5 do mês, era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre mim. Logo na introdução do livro do profeta, ele, o próprio profeta, é quem nos conta um pouco da história do que está acontecendo. Ele diz aqui que está às margens de um rio chamado Cobar. Que rio é esse? É um dos afluentes de um importante rio da história da humanidade, que é o rio Eufrates. E às margens desse rio Eufrates estava ali a cidade da Babilônia. Então aqui nós temos informações importantes. A primeira é que nós estamos falando da Babilônia. E que o próprio profeta é um dos exilados que estão lá na Babilônia. Então qual é o contexto aqui? É do exílio da Babilônia, ou seja, a Babilônia se tornando uma grande potência. Ela invade, entre outros lugares, ela invade e toma conta da terra do povo de Deus. E pega boa parte desse povo e leva exilado para a Babilônia. Entre estas pessoas exiladas está o profeta Ezequiel. É importante a gente entender isso, porque logo no 2º versículo, não é o profeta que conta a história. No 1º versículo ele conta. Eu estava aqui entre os exilados, junto ao rio Cobar. Mas no versículo 2, é um narrador que conta a história, agora é uma outra pessoa, e ela vai dar outras informações importantes sobre esse exílio. Vai dizer aqui, no dia 5 do mês, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote. Ele tinha aí a linhagem sacerdotal, é uma informação importante. Diz ainda que era no período do exílio do rei Joaquim, então o rei e o filho do sacerdote estavam
nesta primeira leva de pessoas deportadas até a Babilônia, ou seja, a liderança do povo de Deus foi levada para o exílio. Veja o sofrimento que há aqui, porque não se trata somente, é uma coisa que a gente precisa entender quando fala do exílio da Babilônia, não se trata somente de uma prisão desse povo, de uma escravização desse povo, que já é algo muito grave. Mas aqui se torna também um risco do povo de Deus, aquele povo que começa lá com Abraão, dele desaparecer. Porque veja, a terra desse povo é invadida. E você tem que se lembrar que essa terra é santa. Foi Deus que deu essa terra para esse povo. Além disso, você tem que perceber aqui que o próprio povo corre o risco de desaparecer. Por quê? Porque quando esse povo é exilado, quando você tira as principais lideranças desse povo, mistura esse povo com outros povos, com outra cultura, com outra crença religiosa, o risco da cultura, da crença religiosa, tudo que envolve esse povo também desaparecer. E você tem que lembrar que esse é o povo eleito, formado por Deus, para ser luz para as outras nações. Veja, a terra desaparece, o povo desaparece. A principal referência religiosa desse povo, que é o templo, lá em Jerusalém, ele vai ser destruído num segundo momento dessa atuação da Babilônia. Então você perde o templo, que é a principal referência religiosa, você perde a terra, que é uma terra reservada por Deus para esse povo, e você perde o próprio povo de Deus, que é um povo formado por Deus para ser luz para as outras nações. É perder, é sumir no mundo, é evaporar. Isso é algo muito grave. Então veja, o livro do profeta e nas profecias de Ezequiel surgem no momento desta grande crise que é o exílio da Babilônia. Tá, e como é que eu trago isso então para a minha vida? Porque aqui nós estamos fazendo um estudo bíblico da palavra de Deus. Nós precisamos pensar na nossa identidade enquanto cristãos, enquanto católicos. Como é que anda a nossa identidade de católicos? Será que talvez também, hoje, nesse mundo moderno, nós não estamos vivendo no exílio? Estamos vivendo talvez longe da casa de Deus? Estamos vivendo talvez longe da fé que nos foi ensinada? Da fé que um dia talvez nós professamos? Provavelmente aqui, no meio dessas pessoas que estavam no exílio, devia ter gente já sem esperança. Porque o exílio era sinal disso, né? Da morte do povo de Deus. De tudo que fazia referência ao povo de Deus. Provavelmente alguns deveriam gritar aqui no meio, né? Deveriam gritar, inclusive, ao profeta, ao rei que lá estavam. Deus se esqueceu de nós. Deus nos abandonou. Deus nem se lembra que nós existimos, afinal de contas, nós estamos aqui largados nesse exílio, como escravos aqui. Mas onde está a solução disso tudo? Está na última frase do 3º versículo. Diz o texto, foi ali. Agora é o profeta que volta a conversar conosco. No 1º versículo é Ezequiel que nos conta a história, né? Depois passa a ser um narrador nos contando a mesma história. Mas no finalzinho desse texto é o próprio profeta que retoma a fala aqui, ó. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre mim. Ali onde? No exílio, no meio da crise, no aparente abandono de Deus. Parece para muitos que Deus abandonou. Foi nessa desesperança para muitos, foi ali que o profeta teve essa experiência. A mão do Senhor esteve sobre mim. Então, na nossa meditação nesta palavra, eu não sei qual é a sua situação, né? Qual exílio talvez você esteja vivendo? Talvez você esteja distante de Deus. Talvez você esteja já sem esperanças. Ah, Deus se esqueceu de mim. Você não sabe o que eu já fiz nessa vida de errado. Deus não vai olhar para mim. Não. É justamente neste momento de crise que você está.
Nesse momento, talvez, de desesperança, que você tem que, assim como o profeta Ezequiel, se viu no exílio, com riscos do povo de Deus desaparecer. Ele experimentou a mão de Deus sobre ele. A mão de Deus está sobre você. Não importa onde você esteja, não importa em qual exílio você esteja vivendo, não importa em qual desgraça você esteja metido, mas a graça de Deus é maior que tudo isso. E a mão de Deus está sobre você. Não importa o seu passado, não importa a sua situação presente. O que nós podemos agora é olhar para o futuro, a partir do momento em que a mão de Deus está sobre mim, está sobre você. Somente ela, a mão de Deus, pode nos resgatar desse exílio. Somente ela, a mão de Deus, pode nos tirar desta situação de aparente desesperança. E somente Ele, Deus, pode encher de novo o nosso coração de esperança, nos ensinar a olhar para o futuro agora com um olhar de esperança. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre mim. Não tenha dúvidas. Uma profecia ela é sempre escrita, sempre dita, falada, e aqui para nós no texto bíblico escrita, né? No momento de crise. Então olhe para o seu momento de crise e veja a mão de Deus sobre você. Vamos rezar? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, que em meio à aparente desesperança, o Senhor enche meu coração de esperança. O Senhor renova a esperança no meu coração. Eu que achava que o Senhor já não mais olhava para mim, que o Senhor havia me esquecido. Eu que me considerava já um abandonado no exílio, mas a tua mão pousa sobre mim. Eu creio, Senhor. Eu creio que em meio a tudo isso que eu vejo ao meu redor, que faz referência a esse exílio, a essa morte, a essa escravidão, eu creio que a tua mão pousa sobre mim e ela tem o poder de me tirar desta situação. Eu creio e quero sair desta situação, Senhor. Com o coração cheio de esperança, e esperança em Ti, é em Ti que eu espero. Eu seguro na Tua mão, Senhor, e creio que a Tua mão me levantará. Amém. É isso, meu irmão. Veja sempre como os profetas viram, numa situação de crise, a mão do Senhor. Deus nunca nos abandona. É isso. Fizemos aqui a nossa meditação, a nossa reflexão. Você é chamado a continuar conosco na nossa série A Bíblia Foi Escrita para Você, para que nós continuemos a meditar na palavra de Deus, de modo especial no livro tão rico e tão bonito que é o do profeta Ezequiel. Aguardo você nos próximos vídeos, não só comigo, mas com tantos outros irmãos que estarão conosco aqui nos ajudando a meditar na palavra de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.